Thalita Souza. Seu direito. Esta semana, os Ministérios do Trabalho, Emprego e das Mulheres apresentaram o primeiro relatório nacional de transparência salarial. Isso porque agora, até o dia 31 de março, as empresas com mais de 100 funcionários deverão publicar relatórios próprios sobre esse tema. Só para ter uma ideia, Marco, em São Paulo, estado com maior número de empreendimentos, que correspondem a uma pesquisa realizada, então, pelo Ministério do Trabalho, apontou que as mulheres recebem 19% menos que os homens e a remuneração média é de R$ 5.387. Os homens brancos recebem R$ 5.718, então 27% a mais do que a média nacional. As mulheres negras recebem R$ 3.040, média aí de 68% dos homens, né, não negros, e que recebem remuneração 66% aí das mulheres não negras. Tem essa disparidade e isso precisa mudar, porque tem a lei da igualdade salarial, é sobre ela que a gente conversa com o advogado trabalhista Vinícius Cascone, que já está com a gente. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, ouvintes da CBN Campinas. Boa tarde, Marco. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, Vinícius. Prazer é todo nosso, né? E o que a lei prevê? Teve alguma mudança aí depois desse relatório apresentado ou foi, por enquanto, uma constatação de que as mulheres ganham menos e, dependendo da raça, da cor, menos ainda? Na verdade, Marco, o que ocorre, né? Desde 1988, a Constituição Federal já estabeleceu lá no seu artigo 5º a igualdade entre homens e mulheres. Então, uma igualdade em todas as esferas e, evidentemente, na questão salarial também está embutida, porque a Constituição Federal está acima de qualquer outra lei no Brasil, né? Depois disso, nós temos na própria CLT, o artigo 461, o que é a CLT, para quem não sabe, é a Conciliação das Leis Trabalhistas, né? Estabelece que tanto o homem como a mulher não podem ter diferenciação do salário para exercer o mesmo trabalho, né? Então, já existia um dispositivo na lei, na própria CLT, garantindo esse direito. Mas o que acontece? Na prática, infelizmente, ao longo dos anos, o mercado de trabalho acabava segregando e discriminando as mulheres em relação aos homens. Então, existe diferença salarial, e isso é uma realidade, infelizmente. Então, por isso, né, que se tentou ali em 2023, em julho de 2023, criar a chamada Lei da Igualdade Salarial. Então, a lei, que é a Lei 14.611, estabeleceu assim, alguns critérios para tentar aumentar a fiscalização dessa desigualdade. Então, estabeleceu que empresas que com mais de 100 empregados são obrigadas a fazerem relatórios e enviar para o sistema de controle do governo para verificar se há essa desigualdade salarial. Então, na verdade, a novidade mesmo aí foi o que foi aprovado nessa lei e agora aqui, né, completou-se o primeiro semestre de vigência dela, em janeiro, e agora as empresas estão apresentando os relatórios e realmente continua se percebendo que há uma diferenciação de remuneração. Agora, isso precisa ser feito de forma transparente para os funcionários? Pergunto isso porque nem sempre um colega fala para o outro, né, do valor que recebe, né? Embora aí, às vezes, em conversas paralelas, acaba se sabendo de quanto, né, o funcionário recebe. Mas isso precisa ser claro ou tem alguma relação também da Lei de Proteção de Dados de não divulgar? Não, na verdade é importante deixar claro que não vai se divulgar o valor dos salários, não é isso. Na verdade, as empresas, quando informam no antigo sistema social, por exemplo, que é uma remuneração e esses dados não vão estar disponíveis para a população, qualquer pessoa que peça, não é isso. Vai se discutir percentuais, vai se verificar se há uma desigualdade ali entre o salário de um homem e de uma mulher. E aí, se tiver essa desigualdade, evidentemente, e aí os métodos de controle de fiscalização do próprio Ministério do Trabalho podem, inclusive, aplicar uma multa para a empresa, né? Então, na verdade, não tem a visibilidade de quanto a pessoa ganha, porque isso é um dado que fica sigiloso, não é qualquer pessoa que vai ter acesso. Agora, os percentuais, realmente, de quantos estão aí
recebendo a mesma condição ou não, se há uma diferenciação entre homens e mulheres, realmente isso vai se tornar público, né? Mas não no sentido de identificar pessoalmente, por exemplo, que o João ou a Maria ganham um salário, entendeu? Vinícius, tem outra situação também, né? As pessoas com mais tempo de casa, elas podem ter uma diferença salarial, tem empresas que têm quinquênio, decênio, né? Isso pode ser usado como justificativa também para pessoa ganhar mais que outra que exerce a mesma função, e aí, no caso, entraria essa diferença entre homem e mulher dessa maneira, ou quinquênio, por exemplo, o decênio tem que ser igual para todo mundo? Na verdade, os quinquênios, decênios estão mais relacionados ao serviço público, né? Na iniciativa privada é difícil a gente ter esse tipo de verba. O que acontece é o seguinte, é claro que quando a gente fala que eu trabalho igual, salário igual, também está se verificando o tempo de casa das pessoas. Então, não é de forma genérica. Eu estou querendo comparar coisas que são semelhantes. Então, eu tenho lá 2 empregados, um homem e uma mulher, que entraram no intervalo ali de até 2 anos, realmente eles têm que ter praticamente a mesma remuneração, entendeu? Então, é possível ter esse tipo de controle dessa forma. Agora, se eu tenho um empregado que está lá há 12 anos trabalhando, entrou uma outra pessoa que entrou há 1 ano, 2 anos, evidentemente vai ter uma diferença salarial pelo tempo de casa, né? Isso não significa uma discriminação entre homens e mulheres, é um pouco diferente. Nós temos que ter comparar as pessoas que têm o mesmo algum tempo parecido nesse intervalo de 2 anos, para ver se há uma diferenciação muito grande. E o que acontece em caso de irregularidade? Tem penas previstas para a empresa? Bom, primeiro, como é uma garantia da Constituição, é importante deixar claro, isso já existia há muito tempo, é que tem muita coisa na Constituição de 88 que não foi aplicada na prática, infelizmente, né? Então, desde 88 tem tentando se aplicar os princípios constitucionais. E aí, com a promulgação dessa lei, né, o que acontece? Para estabelecer-se ali algumas punições financeiras, pecuniárias. O que é? A empresa pode sofrer uma multa por estar discriminando um homem em relação à mulher, pagando salários diferentes, entendeu? Pela mesma função. Bom, tem isso, no caso de irregularidade, alguém tem que fazer a denúncia, né? Porque não vai ter uma fiscalização. Por exemplo, na hora da gente declarar o imposto de renda, não vai cruzar dado com um outro funcionário, né? Então, se essa disparidade salarial acontecer, precisa existir a denúncia, Vinícius? Na verdade, não, Marco. Com a obrigação da lei, as empresas têm que preencher relatórios. Então, veja só, a empresa precisa lançar os salários de cada empregado, isso vai ficar sigiloso, né? A condição de ser homem ou mulher e a função. Aí o próprio Ministério do Trabalho vai poder analisar esses dados, informações prestadas pela empresa, né? E se entender que tem alguma disparidade, apresenta aí uma notificação para que a empresa apresente uma defesa, né? Então é assim que funciona. A gente justificar o que está ocorrendo, explicar o que está acontecendo. Claro, daí depois disso, caso se realmente se exista disparidade, né, pode acontecer de aplicação da multa nesse sentido. Mas a empresa informa as informações de forma errada. Pode acontecer sim, como muita gente também declara no imposto de renda de forma errada ou deixa de declarar algumas coisas. Isso acontece. Aí, é claro que se um auditor do fiscal do trabalho fizer uma inspeção na empresa e verificar lá que, olha, realmente estou percebendo que tem uma disparidade aqui, a empresa pode também sofrer a penalidade. A questão não é também pensar só na penalidade, né? Mas pensar também na valorização das mulheres e de garantir esse direito, como você disse, que está na Constituição. Talvez até uma mudança de cultura, né? Mais consciência também de quem tem empresa e tem número acima de 100 funcionários para dar essa igualdade. E eu pego um outro exemplo, Vinícius, o concurso público, né? O cargo está lá disponível, né? Então, o homem ou a mulher que prestar vai concorrer em pé de igualdade, né? A gente hoje, pelo menos, não tem cotas, né, nesse caso. E também uma tabela sindical para cada função também não faz qualquer distinção, né? A função X tem o piso igual para os dois. Na verdade, não está se estabelecendo qual o valor de salário para cada cargo, mas sim a garantia de que se um homem e uma mulher ocupar o mesmo cargo, executar as mesmas funções, recebam a mesma remuneração. Essa, na verdade, é a garantia que a lei está tentando
fazer valer. A gente sabe que muitas vezes, né, como eu disse, está desde 1968, está previsto na Constituição, está previsto na CLT já há muito tempo também. Eu nem lembro quando que se colocou esse dispositivo na CLT. Mas, até hoje, infelizmente, na prática, não existe essa disparidade. Mesma função, mesmo cargo, tempos parecidos de casa, e aí o que ocorre é que muitas vezes o homem acaba ganhando mais que a mulher. Tem toda uma questão histórica, né, do problema dessa questão do machismo estrutural na sociedade brasileira, mas tem também uma questão específica de retaliação, muitas vezes, porque, no caso, a mulher, muitas vezes, pode se afastar por licença maternidade, e isso pode, na visão da empresa, criar um problema no fluxo de trabalho, né? E, evidentemente, a Constituição Federal também protege o nascituro, protege o nascimento da criança. Então, se protege, a mulher não pode ser prejudicada pelo fato de ela ter um filho, né? Então, evidentemente, a gente tem que tentar garantir ali uma proteção para que homens e mulheres possam ter a igualdade salarial. Vinícius Cascone, obrigada por trazer mais esclarecimento a respeito desse tema aqui para os nossos ouvintes. E eu que agradeço, Sandro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Até quarta-feira que vem, Vinícius. Agora, 3h26.